Esta é a Air Fryer mais versátil que já testamos por aqui até o momento. E olha que já testamos mais de 50 Air Fryers diferentes desde que começamos os testes aqui na Arpige. Eu sou Cirilo Cavalli e hoje é o dia de trazer todos os detalhes da Midea Smart Chef Pro. Vamos lá? Faz um bom tempo desde a última avaliação de Air Fryers da Midea, e essa, por sinal, já estava na minha lista faz um tempo. Desde que eu vi ela na demonstração da Midea, chamou atenção, e agora finalmente está aqui na bancada. No geral, é um design minimalista, só com uma chapa de inox aqui na frente, um detalhe em inox no pegador, uma chapa de acrílico no topo, lustrosa, e o resto do corpo basicamente é em polipropileno preto, um plástico mole, que não deixa marcas de dedo com facilidade e ficou visualmente agradável. Não tem emenda entre o topo e a parte inferior, que normalmente a gente vê em air fryers. O respiro é bem sutil, acompanhando o encaixe do topo com o corpo. E aqui na frente, uma janelinha em acrílico também. Agradou a estrutura, agradou o acabamento, mesmo misturando plástico com metal e plásticos diferentes. Não teve deformações nos encontros, as junções estão muito bem alinhadas, exceto um leve detalhe aqui atrás, onde basicamente nem é visível, onde você enrola o cabo. Pessoalmente me agrada o design minimalista, o painel fica na parte superior, e aqui vale dizer que você precisa ficar um pouco mais acima dela para conseguir enxergar bem o painel. Nesse ângulo que eu estou, dá para ver, mas fica bem leve a iluminação dos LEDs. Deixa eu me colocar rapidinho nessa posição aqui para vocês verem melhor o display. Então, basicamente aqui, liga o painel, aí tem temperatura e tempo. Quando eu aperto no menu, ele aparece várias imagens aqui, basicamente um overlay, uma sobreposição gráfica, que está cada vez ficando mais próximo de uma foto. Se você conhece os alimentos, vai tranquilamente identificar que o que eles são fica um pouco mais fraco do que os LEDs dos números, assim mesmo tem uma leitura boa. Um dos programas que já chama atenção aqui, nunca tinha visto no menu oferecerem a opção para você fazer um frango inteiro. Por sinal, aqui vem um texto que já seria atípico de Air Fryer. Diz Air Fryer ou tostar, porque ela tem uma resistência no topo e ela tem uma resistência embaixo, e ela faz uma diferenciação entre elas de acordo com a escolha. Então tem um botão aqui em cima, e aí você consegue optar se você quer deixar a prioridade em air fry ou tostar quando fazendo frango. Mas quando eu vou para o bolo, aí o bolo não tem por que tostar, mas eu posso botar em air fry ou assar. Então o que acontece aqui? Quando é assar, ele vai priorizar a resistência de baixo. Quando ele vai tostar, ele prioriza a resistência de cima. E quando ele vai fazer air fry, aí ele faz um meio a meio. O botão do meio é para você rapidamente entrar no modo manual. Então, caso você já tenha o hábito de programar alguma coisa, você aperta o botão no meio, bota a temperatura e o tempo. Agora, você pode fazer isso no menu, assim mesmo, mexer na temperatura e tempo. Então, vai do que você prefere para acertar o que você quer. O quarto botão é para reaquecer, aí ele bota na temperatura máxima, 6 minutos, e por último, o play, pause, e se você segurar o botão, também é o desligar. Agora, esse produto, ele não tem só o menu, ele tem também comunicação com o aplicativo. E aí, por incrível que pareça, tem funcionalidades bem interessantes para você usar com o app. Além de desidratar, que é algo comum hoje em dia até nas air fryers, por mais que tenha uma área de contato muito pequena, você consiga colocar muito pouca coisa, tem. Mas o mais legal aí é o fermentar. Muitas vezes em air fryers fica aquela dúvida por causa do ventilador forte sobre o alimento que está fermentando. E aí vem outra parte interessante desse produto. Ele mexe na velocidade da ventoinha. Tem 3 velocidades diferentes e com isso, quando eu estou fermentando, ele automaticamente coloca na velocidade mínima. Ou seja, você está fazendo um pão ou algo do gênero, tem um vento ali dentro, mas é sutil. Outra opção que tem no aplicativo é o descongelar. E aí ele nem te dá a temperatura, ele só te dá o peso do alimento
e ele automaticamente vai colocar o tempo necessário para fazer o descongelamento. Então, são funções que necessariamente precisaria de uma outra interface. Se colocar peso, o painel aqui ia ser chato. Agora, no aplicativo fica simples. Por sinal, parabéns para a Midea pelo aplicativo. Nós já tínhamos usado o Smart Home no passado, com o ar-condicionado, e tinha muita flexibilidade, várias funcionalidades que realmente funcionavam e eram úteis, e aqui conseguiram fazer isso até com o Air Fryer. Por sinal, um dos itens mais legais desse aplicativo é que você consegue fazer um do-it-yourself, um programinha teu, onde ele vai mexer no tempo e na temperatura, como você quiser. Então eu posso botar para fermentar por 2 horas, depois posso botar para aquecer a 200 graus por 30 minutos e posso depois botar para ele ficar aquecido por meia hora, mantendo a 60 graus. Então, essa flexibilidade é interessante para aqueles que gostam de brincar com o produto. Tem algumas limitações? Tem. Assim mesmo, está infinitamente na frente de todos os outros produtos que tinham comunicação com Wi-Fi, que já testamos em termos de air fryers. Agora, na cavidade interna, já dá para supor que não tem cesto e coletor separado pela janelinha, isso é fato. Então você já consegue ver os alimentos ali dentro, exatamente porque você está trabalhando com gradinha. Pessoalmente, acho isso uma perda, apesar de que, neste caso, como você tem uma resistência embaixo, dá para compensar o problema do fluxo, que normalmente nas gradinhas fica limitado para chegar por baixo. Como eu estou aquecendo por baixo, eu consigo fazer essa compensação. E aqui, nos testes, vou falar um pouquinho mais disso, mas teve esse resultado. A gradinha tem uma pintura que eles estão chamando de Blackstone, visualmente interessante, com umas pintas brancas em toda a gradinha. Também isso está no coletor. As borrachas ficam nos cantos e ela entra por interferência. Não me agradou muito o jeito que encaixa a grade, a interferência é meio grande, e essa grade ela é bem fininha, e não tem uma estrutura muito forte, então ela trabalha mais do que eu gostaria. Poderiam ter feito uma grade melhor por tudo que a unidade oferece. O coletor está com um bom acabamento, é bem fundo, mais de 13 centímetros, com a grade vestida fica um cesto de mais de 11 centímetros, então também é fundo, podendo mesmo fazer bolos, podendo mesmo fazer de repente um pequeno frango inteiro. 22,7 de largura, 22,7 de profundidade, realmente é uma área quadrada e não tem seus 6 litros de volume quando considerando a área útil. Deu perto de 5,6, claro que considerando o coletor, toda a cavidade possível, chegou até a dar 6,2. A janela é realmente gigante, dá para você ver todo ao redor do cesto e a iluminação é boa. A área interna é toda galvanizada, a resistência fica aparente aqui embaixo. E em cima também vem algo muito legal, que é uma gradinha bem fechada, mas ela é muito fácil de ser removida. Então eu posso fazer esse processo para limpar por completo com muito mais facilidade. Ela vai funcionar sem a gradinha, mas não tem muito porquê, sendo que só vai beneficiar a limpeza a longo prazo. Não é complicado de fazer o encaixe de volta, só tem que acertar lá atrás certinho. 2 guias de nylon para ajudar o deslize do coletor. Então, no geral, o acabamento interno aqui também está acima da média. A unidade em si não é muito grande, 32,5 de altura, 26 de largura e quase 39 de profundidade, incluindo a alça e o enrolador de cabos. A alça, por sinal, é bem ergonômica, como se não tem cesto e coletor separados, isso aqui fica bem estável quando utilizando. E o desempenho? Bem, pessoal, o desempenho chamou atenção porque o comportamento é diferente do air fryer comum. Como dito, ela liga a resistência de cima, às vezes só de baixo, e fica alternando entre elas, e essa variação vai ser de acordo com o programa que se escolhe. Basicamente, no programa Air Fryer, a gente fez batatas fritas, que por sinal, no menu deles, eles só deixam a opção Air Fry, então nada melhor do que trabalhar no programa que eles escolheram. Em 190, o resultado foi bom, mas não bateu o Philips Valita, ficou levemente acima da média. O que assustou foi o tempo, levou perto de 25 minutos para entregar,
Normalmente numa área grande como essa, se esperava aí 17, 18 minutos. Quando fazendo pães de queijo, o resultado também foi diferente para a gente conseguir chegar no ponto adequado. Foi necessário colocar em 160 graus e deixar um tempo longo. Longo, digo, 20 e poucos minutos para chegar no ponto adequado. No final ficou bem bom, homogêneo, cresceu bem e dourou bem embaixo e em cima. O único porém realmente foi o tempo. E isso também aconteceu quando fazendo carnes. Deixando 10 minutos, bem cru acabou ficando, tivemos que colocar até 13 minutos, e em 13 ainda ficou mal passado, mas já estava agradável para comer. O bom é que está realmente tostando em cima e embaixo, sem criar essa disparidade para necessitar virar o alimento. Agora, ela não consome mais por ter essas duas resistências. Ela tem 1350 watts em cima, 350 watts embaixo, basicamente, do que ela entrega, e no consumo ficou aí 0,626. Um consumo razoável pelo volume que tem, pela estrutura que ela está trabalhando, não está com consumo alto. Por sinal, algo que a gente normalmente não vê, só monitorando mesmo a temperatura dá para ver, ela trabalha com controle muito bom para administrar a temperatura interna. Então, se você quer fazer bolo, fazer alguns alimentos que sejam delicados para acertar o ponto, aqui vai ser bem interessante. Não tem muita variação do meio para os cantos, então eu diria, por mais que é uma air fryer, ela tem um pouco mais de precisão quando você quer chegar nos detalhes de uma receita. Até para você ter essa flexibilidade de mexer no ventilador, mexer nas resistências. Tudo bem que não é totalmente direto, mas você consegue fazer isso. Dá para você conseguir ir além nesses casos. Por sinal, falando de velocidade de ventilador. No ventilador máximo, que é o sistema de air fryer, ela teve um ruído já bem baixo, ficou em torno de 47, 48 dBA, uma das menos ruidosas que já testamos. Agora, quando você joga na velocidade mínima do ventilador, aí você basicamente nem ouve ela trabalhando. O que é ótimo, porque se você vai deixar fermentando, você pode deixar até 12 horas, pode deixar a noite inteira, pode estar do lado dela, você basicamente nem vai ouvir. Agora, lembrando de um detalhe importante para mencionar, é um bugzinho que eles deveriam corrigir. No desidratar, eu tenho uma flexibilidade boa de temperatura, eu posso mexer na velocidade do ventilador, mas eu só tenho a opção de trabalhar com 2 horas, no máximo. O que não faz muito sentido. Para desidratar muitas vezes precisa de 7, 10, às vezes 24 horas, se você quiser trabalhar numa temperatura bem baixa. Então, ficou limitado aí do que você pode fazer com o desidratar. Agora, quando se tratando de limpeza, agradou as laterais, esse inox aqui na frente deixa marcas de dedo, mas não é grande coisa, se for comparar com grande parte das air fryers que já vimos. O que incomoda mais é a parte de cima. Esse acrílico escuro, ele deixa marcas de dedo só de olhar quase. E se você passar qualquer pano abrasivo, vai riscar. Então, com o tempo, essa é uma área que não vai ficar muito agradável de se ver, e quando você deixa ela parada um dia, 2, você já vai ver os depósitos de pó. Agora, na área interna, o coletor não tem a mesma resistência que a grade, apesar de ser Blackstone e bem descrito como um ótimo antiaderente. A grelhinha aqui está muito boa, é meio chatinho tirar esses pés para limpar, dá, mas não agrada muito, mas pelo menos ela aguenta bem a abrasividade. O coletor é menos, ainda está bom, mas poderia ser o mesmo material da grelha. A janela tem uma borracha ao redor, vai conseguir conter a sujeira de entrar nessas bordas, mas você ainda consegue sujar através desses furos, e aí fica acumulado sujeira entre o acrílico e o vidro, e não tem como limpar, vai acumulando em alguns lugares que vai deixando feio essa área. Todas as air fryers que seguem esse estilo de janelinha vão ter isso, então em algum momento você vai ter que desmontar. Os parafusos estão numa boa altura, você pode deixar de molho sem você precisar chegar no parafuso, mas se você deixar, que é um teste que a gente faz aqui, ele acaba enferrujando, então está tendo uma infiltração no metal. Agora, na parte interna, essa gradinha de cima é uma evolução gigantesca para o problema que a gente tem
de sujeira em resistência e ventilador. Não vai conter tudo, mas é uma peça de inox muito bem feita. Até esse design de galáxia aqui ficou muito charmoso. E a facilidade de colocar e tirar também é um extra. Sem problemas colocar na lava-louça. Então, espero que essa evolução comece a aparecer em outros produtos. Porém, na parte de baixo, ela tem uma cavidade mesmo nessa área onde fica a resistência. E ali é bom evitar ao máximo de sujar, porque não vai ser nada fácil limpar ao redor, principalmente nesses encaixes onde tem rebites, esses rebaixos, vai dar trabalho. Agora, quando pensando em segurança, a unidade está muito estável, não vai se movimentar à toa, o deslize do coletor é ótimo, mesmo que eu faça força aqui, a unidade não sai do lugar, com os 4 pezinhos de borracha. Essa área para enrolar o cabo é boa, prática, cabo com 92 centímetros basicamente, poderia ser um pouco mais longo, mas agradou bastante essa área para mobilidade. Temperaturas externas, não ficou muito incômodo, exceto na porta. O pegador fica distante da porta, mas no lado oposto chegou a mais de 80 graus, então cuidem. A unidade não tem fuga de corrente significativa, mesmo não estando aterrada e com todo o corpo interno aqui em metal. Agradou isso? A gente aterrem as tomadas de vocês, é importante para garantir a vida útil dos produtos. No geral, uma unidade extremamente flexível, algo que não tínhamos visto até hoje, para aqueles que de repente pensando em preparar coisas que você faz no forno, na air fryer, com mais delicadeza, vai dar boa. O negócio que aqui é mais lento. No geral, agradou para onde a minha ideia está caminhando nessa unidade. Espero ver outras marcas trazendo esse conceito. E me digam o que vocês acham do resultado. Assine o canal e não esqueçam a avaliação completa no Detalhei. E lá também é um ótimo lugar para vocês opinarem sobre os produtos de vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.